Povo de Deus, paz do Senhor Jesus. Aproveitando que vocês estão em pé, abra comigo sua Bíblia, carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 3. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 3. Podemos ler, irmãos? Eu quero ler 2 versículos, acreditando que os irmãos manterão a Bíblia aberta. O versículo 19 diz: nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei diz, para que toda boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Podeis assentar, queridos irmãos. Sim, está faltando Jesus. Não porque Ele não seja nos suficiente, mas é que nós queremos colocar outras coisas para enfeitar o cristianismo que é seco. O cristianismo é seco, no sentido de simples, suficiente, pela fiel exposição centrada em Cristo Jesus. Como o pastor disse, não é o carnaval, não é o mundo. Nós estamos falhando, pois estamos tirando Cristo da igreja. De que forma? Há muito tempo, eu tenho dito que, em algumas músicas, Jesus não é o centro. Ele está ali de forma oculta. Seu nome não é citado. E Paulo disse aos Efésios, capítulo 5, e o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, diz que Jesus é o caminho pelo qual a adoração chega ao Pai. E Paulo nem usa a expressão Jesus, ele usa o nome de Jesus. Segundo lugar, pregações antropocêntricas. Antropo, homem, cêntricas, centro. O homem no centro. Jesus excluído de sermões, excluído de pregações. No Natal, as pessoas gostam de postar a fotinha do menino Jesus. Ímpios, rebeldes, inimigos de Deus, mas gostam do menino Jesus. Mas durante o ano inteiro desprezaram o que disse o homem Jesus. Então, o menino Jesus é fofinho, mas onde estão as palavras do homem chamado Jesus? Precisamos resgatá-lo. E o versículo que nós usamos para evangelizar pode ser usado para evangelismo, para a igreja. Eis que estou à porta e bato. Ele não disse isso ao pecador, ele disse isso à igreja. Se ele está à porta e bate, ele está do lado de fora. Romanos é a carta da graça, a carta da fé, o compêndio teológico mais profundo do apóstolo Paulo. Sendo assim, é um texto duro de se pregar, porque é centrado na pessoa, na obra de Cristo.
mostrando a realidade da humanidade. Esse texto, eu li 2 versículos, poderia ler os que vou usar, mas eu acredito que vocês acompanharão o texto. Mostra a nossa condição espiritual diante de Deus, o que de fato somos, porque estamos sendo enganados. Estamos sendo enganados porque a solução está sendo apresentada sem que o problema também seja apresentado. E eu não posso oferecer uma solução sem entender qual é o problema. E qual é o problema da sociedade? Qual é o problema da humanidade? Eu vou dizer essa noite. Qual é o problema da humanidade? Chama-se depravação total. Pode ser um texto mais bonitinho, pastor, uma palavra mais bonitinha? Pode. Corrupção total. Melhor um pouquinho, pastor, inimizade total. Não, dá para melhorar. Alienação total. Então, bora ficar na depravação, que é um termo mais conhecido teologicamente. Paulo, no capítulo 3, explica os capítulos 1 e 2. No capítulo 1 ele diz que todo aquele que não é judeu está alienado de Deus, desligado de Deus, distante de Deus. No capítulo 2 ele diz: não importa se você é judeu, todo judeu sem Cristo também está alienado de Deus, longe de Deus, separado de Deus. Porém, Paulo trabalha com a diatribe. O que é a diatribe? Enquanto você escreve, eu sei que você já fez alguma postagem, e você abre parênteses e diz: gente, o que eu estou querendo dizer é isso, risos, kkk, um rostinho, sei lá, chama-se diatribe. Você está imaginando o que o opositor dirá. Então, quando Paulo está escrevendo que todo homem é alienado de Deus, inimigo de Deus, distanciado de Deus, ele usa da diatribe no capítulo 3 e faz uma pergunta a quem tem a possibilidade de perguntá-lo, por não aceitar a realidade de que é inimigo de Deus, por não aceitar a realidade de que está alienado de Deus, porque ele tem seus pressupostos. Qual é o pressuposto judeu? Sou filho de Abraão. Mateus 3, João disse: vocês não podem se orgulhar porque são filhos de Abraão. Jesus disse, no Evangelho segundo escreveu João capítulo 8, aos homens que estavam diante dele sem aceitar a sua mensagem, Jesus disse: se vocês fossem de fato filhos de Abraão, vocês creriam em mim, mas vós sois filhos do diabo. Ou seja, eles se orgulharam de serem descendentes de Abraão. Aí Paulo pergunta no capítulo 3, versículo 1: que vantagem tem o fato de você ser judeu? Ironicamente, ele vai dizer que há vantagens. Qual vantagem? Escute isso. A vantagem é: vocês receberam os oráculos de Deus, vocês receberam a palavra de Deus. Essa é uma vantagem de responsabilidade, mas não é vantagem de favoritismo. Paulo está dizendo: vocês não terão o favor de Deus só porque são judeus, porque o fato da palavra ser primeiramente entregue a vocês responsabiliza, não favorece. Não é privilégio apenas, é obrigação. É uma lei dada para que ela seja exposta. Não há vantagem em ser judeu concernente à salvação. Segundo lugar, ele diz no versículo 9: pois que, aí ele se inclui, somos mais excelentes. Ele está falando que ele também é judeu e ele não se sente mais excelente do que ninguém. Se é excelente é porque é mais. Por quê? Porque ele é da tribo de Benjamim, descendência de Abraão. Então ele diz: nem eu,
sinto que pelo fato de ser judeu, sou melhor que outros. Não há favoritismo divino para mim, só porque eu me orgulho de ser hebreu de hebreu. Ele continua, versículo 9: tanto judeus como gregos. Qual era o orgulho do grego? A intelectualidade, o domínio mundial. Roma tem a força, Grécia tem a estratégia, Jogos Olímpicos, a filosofia, a inteligência. No tempo de Paulo, há esse domínio da intelectualidade grega. Então, há judeus que se orgulham do passado, da circuncisão e por terem vindo de Abraão, e há gregos que se orgulham do seu nível intelectual. Aí Paulo conclui: não adianta se você é judeu, não adianta se você é grego, todos estão debaixo do pecado. Paulo está dizendo, é legal ser descendente de Abraão, é legal ter a inteligência grega, mas o pecado nivela todo mundo. Por quê? Porque estamos debaixo do pecado. Ou seja, ele está dizendo, há uma carga. Pastor Daniel é alto, eu sou baixinho, mas a carga do pecado, isso aqui é para você imaginar, a carga do pecado nivela nós dois ao mesmo nível. Que nível, pastor? Todos se calem diante de Deus, todos reconheçam que são falhos, todos reconheçam que são caídos. Não importa se você é filho de crente, não importa se você nasceu na igreja, não importa se seu testemunho é mais forte do que o outro, não importa se você é assembleano, batista, presbiteriano, ou chip, sei lá o que tu é, todos estão debaixo do pecado. Não importa seu país, não importa seu nível social, intelectual, não importa. Paulo diz assim, todos estão debaixo do pecado. Não há favoritismo, a depravação é total. Aí você me pergunta, pastor, então o que aconteceu? Ok, Gênesis capítulo 1 diz que Deus fez o homem, humanidade, Adão e Eva, nossos primeiros pais, conforme sua imagem e semelhança. A expressão conforme é por um propósito definido, representar Deus em autoridade, sabedoria, santidade. Deus fez o homem assim. Em Gênesis 1 diz que quando Deus cria, faz o homem e revela o propósito do homem, disse Deus, tudo isso é muito bom. Então o homem estava dentro de tudo aquilo que Deus fez. E só quando o homem é formado em sua totalidade com a mulher para representar a autoridade, a santidade, o governo de Deus na terra, Deus disse, é muito bom. Então o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus para representá-lo, e o homem foi criado muito bom. Eclesiastes 7, Salomão disse que o homem foi feito íntegro, reto, mas ele criou muitas invenções. O que foi que aconteceu? O criar as invenções. Quando o homem distorce a palavra de Deus junto à mulher, quando o homem dá ouvido à serpente, quando o homem quer sabedoria senão de Deus, mas do diabo, ele transgride o mandamento do capítulo 2. Se você observar Gênesis 2 e Gênesis 3, no diálogo de Eva com a serpente, você percebe que a palavra de Deus foi distorcida. Deus é abandonado. Quando percebem o que fizeram, se escondem de Deus, porque em Adão estávamos, e quando Adão caiu, todos caímos. Um governo é estabelecido, uma equipe é estabelecida. O governo cai, toda a equipe também cai. O governo era de Adão, quem estava debaixo do seu governo também caiu. Imagine, lembre de quando você tira a Xerox, tem a cópia original. Deus é a fonte, Adão a cópia original. Todos os seres humanos que dele vêm, nascem
com a mesma mancha da cópia original. Por isso chama-se pecado original. A origem do mal é o pecado pela desobediência do homem. Lá no jardim, foi isso que aconteceu. Caindo Adão, todos nós caímos. Em Gênesis 6 já está escrito que a maldade do homem se multiplicava em obras e toda sua imaginação era má. O interior do homem está se corrompendo. Volte um pouco, Gênesis 5. Adão gera filhos conforme a sua semelhança. Mudou alguma coisa, porque 1 e 2, o homem é formado à semelhança de Deus. Quando no 3 o pecado entra, já não é mais a semelhança de Deus que é passada totalmente ao homem, porque a semelhança não foi perdida totalmente, ela foi desfigurada. O totalmente, daqui a pouco eu explico. A semelhança de Deus foi desfigurada pelo pecado. Agora, originalmente, o homem quando nasce, ele não nasce com tudo de Deus, mas ele nasce com tudo de Adão. É a fotocópia, é a xerox de Adão. Por isso, quando Gênesis 5 já cria homens, filhos, conforme sua semelhança. Capítulo 6, a maldade já se multiplica. Gênesis 8, 21, o próprio Deus disse: o homem é mau desde a sua meninice. Jó 14:4 diz que não pode nascer nada puro do que é impuro. No Salmo 51, Davi disse: em pecado fui concebido, meus pais já eram caídos e eu herdei a queda deles. Romanos 7, um capítulo que Paulo abre a alma, mostrando sua natureza humana. Paulo diz: o pecado me enganou, o pecado domina os meus membros, e quando eu pensei que ele estava morto, ele reviveu e me matou. Ele está em mim, morto, mas ainda às vezes ele ressuscita. E se você for sincera consigo mesma, se você for sincero consigo mesmo, você se identifica com Paulo. Efésios capítulo 2, Paulo disse: éramos por natureza, porque éramos, final da mensagem você entende, por natureza. Natureza é natural, em nossa essência, em nossa interioridade. Éramos por natureza filhos da ira. Jesus disse que todo mundo nasce debaixo da ira de Deus. Por quê? Porque pecamos em Adão, e Deus é santo, santo, santo. O único atributo de Deus elevado a 3 é a sua santidade. A Bíblia diz que Deus tem poder, a Bíblia diz que Cristo é poder, a Bíblia diz que Deus tem sabedoria, a Bíblia diz que Cristo é sabedoria. Mas quando se trata da santidade, Isaías 6 e Apocalipse 4, santo, santo, santo. Caindo o pai, todos caíram. Tem como colocar retorno para mim? Porque eu não prego com o microfone colado, não. Caindo o pai, caíram todos os filhos. Caindo o líder, caíram todos os liderados. O que é a depravação total? Atingiu todos os seres humanos. O que é a depravação total? Atingiu o homem. E quando eu falo homem aqui, minhas irmãs, por causa do feminismo agora a gente tem que explicar tudo, né? Frescura. Quando eu falo homem aqui, eu estou falando de humanidade. Então a depravação é total. Por quê? Porque atingiu toda a humanidade. Vou precisar disso até no final da mensagem. A depravação é total porque ela atingiu toda. E a depravação é total porque ela atingiu o ser humano todo. Vigia, de novo. A depravação é total porque ela atingiu toda. E a depravação é total porque ela atingiu o ser humano. Não significa que você não pode fazer nada bom, porque o próprio Jesus disse: vós sendo maus, saber dar coisas boas aos vossos filhos.
Quem dirá ao vosso Pai Celestial que vos dará o Espírito Santo se vos pedirem? Mas entenda, ele disse, você pode dar coisa boa ao seu filho, mas primeiro ele disse, vós sendo mal. E depois ele diz, aos seus filhos, porque seu filho é sua representatividade, tem seu sangue. Não é assim com Deus. O bem que Deus manda é para justo e ímpio. A gente precisa ter uma ligação. A gente precisa ter um contatinho. A gente precisa ter o sangue. E a gente pensa que essa é a máxima final de Jesus. Ame o próximo como a ti mesmo. Então nós temos que amar o próximo como nós nos amamos. Então eu tenho que me amar para eu amar alguém. Não está totalmente errado, mas não é a máxima. Porque quando ele diz ame o próximo como a ti mesmo, ele está repetindo o Levítico. E qual é a máxima de Jesus? João 13. Ame o próximo como eu amei você. Não significa, a depravação total não significa que somos depravados ao ponto de não ter nenhuma noção de Deus. Se a depravação total significasse que não temos nenhuma noção de Deus, então Romanos 1 tem que ser excluído. Porque Paulo diz que da criação que se pode conhecer de Deus está lá, para o homem observar e saber, há um Criador acima de tudo. Para o homem reconhecer que ele é totalmente dependente de Deus. Então, olhando a criação, pela reflexão, o homem tem alguma noção de Deus. É aí que está a misericórdia com o ateu. Porque o ateu precisa de Deus até para ser ateu. Porque se não tivesse Deus, não ia ter ateu para negá-lo. É a revelação geral, a consciência do homem. Ele tem alguma noção de verdade. Porque ela é enfraquecida, morta, caída. Total, porque atingiu toda a humanidade. Total, porque atinge o humano em sua totalidade. Vamos para o texto, Romanos 3. Olha como é que Paulo trabalha a depravação total. Em primeiro lugar, o impacto mundial. A depravação teve um impacto o que, igreja? Mundial. Versículo 10. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque. Olha o último versículo, versículo 19. Para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Ou seja, o impacto mundial, por causa da carga que nos nivela. Ele diz no 9, tanto gregos quanto judeus estão debaixo do pecado. Os que se orgulham da origem religiosa, os que se orgulham da intelectualidade, ele diz, não há ninguém. Não há ninguém justo. Não há ninguém que busque a Deus. Pastor, oi, a Europa é o berço do protestantismo. Visite uma igreja lá. Pastores fedendo a álcool no púlpito. Visite a igreja lá. Se não são brasileiros e africanos lutando em pequenas igrejas para falar de Jesus e se reunir para louvar a Deus, a Europa não teria nenhuma noção de Deus. Pastor, tem Israel, pastor, o lugar da história da Bíblia. Sem os judeus messiânicos, você falar de Jesus lá, você é desprezado, você é rejeitado. Não tente apresentar Jesus, a não ser que esteja em grupo, sabendo que você está ali investindo para que haja uma renda através do turismo. Ele veio para os seus e os seus não receberam. Pastor, o Brasil, o país do Pentecostes, já perdemos para a Ásia, já perdemos para o interior da China, já perdemos para a África. Éramos a ponta da lança, descemos o nível. Não há um no mundo inteiro, diz Paulo, que não foi alcançado pela depravação.
Não há ninguém no mundo inteiro. Pastor, tem o bebezinho, meu nenê. Tira o bico. Atrasa o leite. Muda o lugar de dormir. Gênesis 8, 21. É mal desde sua meninice. Salmo 51. Em pecado fui concebido. Todo homem já nasce debaixo da ira de Deus. Todo homem, todo ser humano já nasce com a possibilidade de pecar, de rebelar-se contra Deus. Eliseu filho, esses dias estava desviado, 2 anos de idade. Estou viajando para pregar, eu, Luana e ele, e só a musiquinha terrenal. O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. A lagartixa não sei o que. Eu fui na feira e lá tinha uma pera. E a lagartinha subiu na minha cabeça. E a formiguinha subiu na minha bochecha. E eu, rapaz, esse menino tá inteligente. De repente eu pensei, peraí, mas nenhuma música de Jesus? Aí eu mudei a faixa. 3 palavrinhas só. 3 palavrinhas não. Deus é amor. Deus é amor não. Eu falei, vou fazer mais um teste. Era um homenzinho todo. Homem todo não. A Luana dizia, filho, o que é isso? Eu falei, Adão. O que é amor? Adãozinho. Ele tem minha natureza caída, sua natureza caída, e a de Adão é 4 vezes pecador, amor. Eu, tu, Adão e ele. Amor, que é isso? Falei, tá aí. Chegando no hotel eu te pego. Chegamos no hotel. Peguei o Wi-Fi. Eu pago YouTube Premium. Baixei 3 palavrinhas. 3 horas de 3 palavrinhas. Depois que eu baixei, desliguei o Wi-Fi. Por quê? Porque se ele, 2 anos, se ele tá vendo o desenho e não gosta, ele passa o dedinho. Este não. Este não. Baixei o vídeo, coloquei offline e coloquei na cabeceira, acima da cabeça. Eu quero desenho. Eu quero desenho. Falei, tá passando desenho, é só olhar pra cima. 3 palavrinhas não. Falei, 3 palavrinhas só. Aí eu comecei a cantar. Eu aprendi de cor. Mamãe, chama a mamãe. E eu cantando, Deus é amor. Lá, 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 lá. E a Luana olhava pra mim e eu dizia, deixa eu converter esse desviado. Deixa eu converter. Aí de repente, sou um soldadinho de Jesus. Não ando na treva, eu. Soldadinho não. E eu cantando, não ando na treva, eu ando na luz. Dormiu com raiva de papai. Evangelize seus filhos. Porque quando chegar na era da consciência, ele tem que saber que ele é pecador e que só tem um Salvador. E esse Salvador é Jesus. Pastor, mas vai chorar. Até tu chora, irmão. Tu vai orar, tu dorme. Foi uma luta para tu ser crente. Tu promete jejuar 12 horas, só jejua 2. Imagina a criança. Deuteronômio 6 manda inculcar a palavra. Inculcar não é dar docinho, é dizer vai ler. Não estou entendendo, não está entendendo porque não lê. Não gosto de orar, é guerra mesmo. Esses crentes que ficam dizendo eu amo orar. Mentira. É guerra. Sua natureza não quer orar. Imagina a criança, bora ler com a mamãe. Aí, irmão, dormiu com raiva do papai. Dormiu em pecado. Peguei o meu bugulegozinho. Oh, meu Deus, dormiu com raiva do papai. Botei na poltroninha, liguei o carro balançou, acordou. Mas eu não tinha tirado do offline. Eu quero desenho. E deu o celular.
3 palavrinhas só. E agora? Eu aprendi de cor. Deus é amor. Falei, olha, voltou para Jesus. Converteu. Aí a Luana na frente. Era um homenzinho. Aí ele lá atrás, todo Lulu. Falei, olha amor, ainda acrescentou o Lulu. Já virou compositor. Aí voltou para Jesus, entendeu? Não há um justo sequer. Filho de crente não é neto de Deus. É o impacto mundial. Segundo lugar, a depravação total é o impacto do pecado intelectual. Versículo 10. Não há um justo, nem ao menos um. 11. Não há uma só pessoa que entenda. Vamos orar? Para quê? Bora para o culto? Para quê? Melhor virar de igrejado. Respeito o pastor. Quem negócio de pastor? Pastor é tudo vagabundo. É só crer e se entregar para Jesus. Não, tem que ter alguma coisa. Tem que ter o sal, a rosa, o tapete do manto. Tem que ter. É pela graça. Não, o envelope. Tem que ter envelope. Não entra. Porque o pecado atingiu a nossa intelectualidade. Lembra do grego? Ele diz no 9, não há vantagem em ser grego, que valoriza a intelectualidade. Não há vantagem em ser judeu, que valoriza a descendência de Abraão. Aí ele diz no 11, não há ninguém que entenda. Ele está dizendo, não adianta ser grego. E não há ninguém que busque, não adianta ser judeu. De onde veio o culto, de onde veio o tabernáculo. Você pode ser descendente do sacerdócio. Não há ninguém que entenda. A mente do homem é tão caída. E Davi reconheceu isso. Salmo 119, verso 12. Bendito tu és, Senhor, ensina-me os teus estatutos, porque sozinho ninguém aprende. Salmo 119, verso 18. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da palavra. Se Deus não abrir os olhos, você não enxerga. 27 do Salmo 119, me faz entender os teus preceitos, e depois eu falarei das tuas maravilhas. Você não pode falar o que não entendeu, e você não pode entender se o Deus da palavra não revelar. Era Deus que ensinava Adão e Eva. Aí o diabo entrou lá na faculdade, jardim. Porque em Gênesis 3, a serpente está no jardim distorcendo a palavra. E hoje está em muitas faculdades por aí. Teologia hoje tem que ser conectada à igreja. Porque tem gente estudando em faculdades federais. É para ter reconhecimento do MEC. Legal, mas eu só te faço uma pergunta. Você quer dar aula em faculdade? Não, pastor, eu só quero fazer a obra. Então você não precisa estudar reconhecido pelo MEC. Porque tem que respeitar a pluralidade. Aí você vai chegar aqui me dizendo que a igreja inclusiva é necessária e que tem que ter pastor gay. Aí 6 meses depois tu vai vir pra cá. Perdi a fé, nunca teve. Ah, eu me descobri. Volta para a cobertura. É só voltar para a cobertura. Se cobre de novo. Você não tem vez e nem voz. Agora, se você quer estudar para servir a igreja, estude na faculdade da sua igreja. A mente do homem caiu. Não há ninguém que entenda. O diabo cegou o entendimento dos incrédulos. O
discípulo olha para Jesus em João 14: mostra-nos o Pai. Jesus disse: há quanto tempo eu estou convosco e tu está me perguntando cadê o Pai? Eu não já disse que quem me vê o Pai? Se Jesus fosse nordestino igual eu, bestalhado. Lembra dos discípulos em Lucas 24? Já é o terceiro dia e nada dele. Ele era poderosozinho em palavra, em obra, mas acabou, estamos frustrados. Aí Jesus no meio: tolos, nércios, não convinha que o Cristo padecesse. E Jesus começou a abrir as escrituras e falar das escrituras. E só depois que Jesus abriu as escrituras, assentado à mesa, foi que os olhos deles se abriram e eles entenderam: é Ele. Se Jesus não andar conosco no corpo dele, que é a igreja, ninguém entende. Não seja inimigo do conhecimento, porque sua mente é depravada. Você precisa da igreja, você precisa do culto, você precisa de mestres para te ensinar. Terceiro lugar, a depravação total ela teve um impacto espiritual. Primeiro mundial, segundo intelectual, terceiro espiritual. Olha só versículo 10: não há um justo, ou seja, não há um que não tenha pecado. Pastor, e os que nasceram por milagre, e os que nasceram pela promessa? Sansão nasceu pelo milagre e pela promessa. Prostituto, totalmente corrompido, dependente da graça. Isaac nasceu pela promessa, corrompido, não há um justo sequer, totalmente dependente da graça. João Batista, pastor, profetinha lá no ventre, cheio do Espírito, ok, corrompido, depravado, nascido debaixo do pecado. Só um nasceu sem pecado. Só um viveu sem pecado, e esse a morte não conseguiu segurar. Jesus, o que pode nos justificar? Por isso João diz dele: eis o Cordeiro de Deus, que tirou, eu estou no tirou, que tirou, que tirará, que tira. João está dizendo: enquanto ele está aqui, ele já está tirando o pecado de quem crê nele. Ele já começou o processo pela fé, porque ele é o Cordeiro desde a fundação. Porque em sua onisciência Deus viu que o homem ia cair, mas não interviu, porque o homem era livre. E depois do pecado, pastor, o livre-arbítrio do homem caiu. O homem tem liberdade? Tem, mas para as coisas de Deus, não. O livre-arbítrio do homem é caído, é para baixo. Isso não é calvinismo, isso é Bíblia. Porque não há quem busque a Deus. O que é isso? O impacto espiritual. Não é ninguém que de fato, está escrito, de fato, com sinceridade e de verdade, busque a Deus. João 3,19: a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. João 5,42, Jesus disse: eu bem vos conheço, vocês não têm em vós o amor de Deus. Jesus disse isso. Jeremias, Lamentações de Jeremias 5,21, olha a oração dele: converte-nos a ti e seremos convertidos. Não há ninguém que busque. Eu começo e você conclui. Não há ninguém que...
Por quê? Porque nossa natureza foi depravada, caída, corrompida. Nos separamos de Deus. Quando Adão se escondeu, toda a humanidade agora nasce se escondendo de Deus. Mas Jesus disse: não tem problema, se eles não me buscam. Lucas 19:10, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. É normal você pregar o evangelho e ser rejeitado. É normal você falar do sangue de Jesus e o Instagram limitar seu alcance. É normal você ser bloqueado. Eu passo por isso também, porque esse mundo odeia Deus. Pastor, mas a igreja ama Jesus. 1 João 4,19, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele vem e ativa a sua vontade, puxando para Ele. Porque se Ele não der graça, se Ele não der força, se Ele não der poder, se a palavra não for exposta, se você não ouvir a igreja, sua vontade vai, com aquela sede que há no seu espírito pelas coisas espirituais, sua vontade corrompida vai para a macumba, vai para o espiritismo, vai para o satanismo. Mas se a igreja prega e a graça é apresentada, você é atraído para Ele. E Jesus disse: ninguém vem a mim se o Pai não trouxer. E o trouxer aqui não é coagir, trouxer é atrair. A igreja brilha, a palavra brilha, e o pecador vai dizendo: é ali, é ali, é ali, e a obra vai sendo feita. Quando você estiver com vontade de orar, não precise ir para o Facebook. Estou indo orar. Se eu te seguir, eu vou comentar lá. Quem te perguntou? Não estou entendendo, pastor. Vai entender agora. Se você está com vontade de orar, é Ele dizendo: vem para mim. Vem para mim. Quando você está com vontade de jejuar, é Ele dizendo: vem, eu quero te encher. Eu quero te encher. Você está com vontade de ler Bíblia, é Ele que está abrindo a porta da palavra para você. Você está com vontade de congregar, é Ele te atraindo mais. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Glorifique pela graça. Glorifique pela graça. Aleluia. Depravação total é o impacto do pecado corporal, mundial, intelectual, espiritual e agora corporal. Ou era só Paulo que tinha batalhas no seu corpo? Ou era só Paulo que os membros guerreavam? O cantor Thales Roberto gravou uma nova música. Que música, meu Deus! Olha o versículo 13, daqui a pouco eu falo da música. Suas gargantas, boca, atingiu a boca, impacto verbal. Suas gargantas são como túmulo aberto. Usam a língua para ludibriar. Por que túmulo, pastor? Morte. Quer ver? Quer ver? Patriotismo é uma coisa, tá, gente? Evangelho é outra. O patriotismo nos dá orgulho, mas o evangelho diz depravação. Quer ver? Quer ver? Quer ver? Independência ou o quê? Morte. Patriotismo. Eu não estou falando de patriotismo.
Independência é o patriotismo. E a morte do brado? Depravação. Sua boca é túmulo, sua língua tem veneno. Peçonha de áspide, peçonha é veneno de serpente. O veneno na nossa boca, em nossas palavras, é pior do que o veneno naquela bolsa debaixo das presas da serpente. Porque o veneno na boca da serpente foi Deus quem colocou. Deus não colocou veneno na boca de ser humano. Quando ele deu a palavra para Ezequiel, Jeremias, João, eles disseram: doce como o mel. E mel não se retira da morte. Mel vem de uma fonte viva. O veneno na serpente faz remédio. O veneno em nossas palavras mata. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Todos os impactos nos remetem ao jardim, gente. Tudo começou lá. O impacto total, toda a humanidade estava neles. Mundial. O impacto intelectual. Eles deixaram a fonte da sabedoria divina para aceitar a proposta da serpente. Vocês serão como Deus e entenderão, conhecerão o bem e o mal. O impacto corporal. Viram que estavam nu, tiveram vergonha um do outro, se esconderam, envelheceram, morreram. O impacto espiritual. Quando Deus os chama, os dois se escondem. Não há ninguém que busque. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Da boca de Eva, na boca de Eva, a palavra é distorcida. Estou caminhando para a conclusão agora. Na boca de Eva, a palavra é distorcida. Na boca de Adão, Deus é culpado. A mulher que tu me deste, me deu do fruto. Na boca de Caim, por acaso sou eu tutor do meu irmão? Procura ele tu. Rebeldia contra Deus. Efésios 5:3. A fornicação, a impureza, a avareza nem se nomeie em vossas conversas, porque isso não convém aos santos. Você não tem que evitar palavras torpes para ser santo. Você tem que evitar essas palavras porque você é santo. 4, Efésios 5:4. Nem torpeza, nem tolice, nem zombaria, que não convém, mas antes ações de graças, palavras que glorificam e que geram edificação. 6. Ninguém vos engane com palavras vãs. Aqueles pregadorzinhos de palavra macia. Pois por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. 18. Não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do... Não tem ponto aí. Por quê? Porque o contexto de Efésios 5, Paulo está tratando das palavras. Ele vem falando das palavras. Aí ele fala: se encham do Espírito. Aí ele já imagina alguém perguntando: como Paulo? Ele responde: falando entre vós. Você não é cheio do Espírito. Você não é cheia do Espírito se suas palavras são torpes, avarentas, imorais.
sua comunicação bloqueia, isso aqui é para a igreja, não é para ímpio não. A sua comunicação bloqueia ou abre o acesso do enchimento do Espírito. Enchei-vos do Espírito, falando entre vós salmos, hinos, cânticos espirituais, salmodiando e cantando ao Senhor no vosso coração. Porque no vosso coração, Paulo, a boca fala do que se encheu aqui. O impacto social. Os seus pés são rápidos para derramar sangue, versículo 15. Os seus passos são marcados por destruição e miséria. Se por onde o homem passar hoje, ele não causar destruição e miséria, Mateus capítulo 7 diz que o futuro do homem sem Deus é a destruição. Porta larga que conduz à perdição. Não há temor de Deus nos seus olhos. Capítulo 3, versículo 18. Como foi que começou o pecado? Adão e Eva viu o fruto, desejou e tomou para si. Jó 31, Jó disse: fiz aliança com os meus olhos, porque se não fizesse não conseguiria. Salmo 101, não porei coisa má diante dos meus olhos. Segundo Samuel 11, Davi olhou Batseba, desejou e a tomou para si. Os olhos dos homens foram corrompidos. Vou fazer uma pergunta para quem está ligado, porque eu apresentei o problema, e eu vou perguntar para quem ama a Bíblia: o problema é sério ou não é? Pode me responder. Pior do que a gente sabe ou imagina. Vou perguntar. A gente é pentecostal, amém? Não é não? Amém? Aleluia! Glória! Ah, lembrei. Tem que falar da música. O lado que domina. Quem já ouviu? Ih, Thales, está fraco, hein, amado? Está fraco. Manda os links para cá, Thales. Quem já ouviu o lado que domina? Pastor, os músicos daqui estão ouvindo quem? Não vou cantar não, Deus me livre. Mas a parte principal da música é: tem um lado meu que me convida a viver os erros do passado. Tem um lado meu que me sugere um caminho errado. Mas o lado que domina é Jesus Cristo em mim. Aleluia. Porque é assim. É batalha todo dia. Essa tu vai lembrar. Mas todo dia o pecado vem. Eu tô rouco. Me chama. Todo dia vem as tentações. É verdade ou não é? Me chama. Todo dia as propostas vêm. Para. Aí o Espírito, irmão, você cai de joelho e diz: eu quero pecar. Eu estou querendo pecar. Minha vontade de Deus está me levando para baixo. Aí você escuta a palavra, o Espírito te enche. Aí você se levanta: mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Fique ligado aí. Deixa eu perguntar para quem já acordou: a depravação é total? Eu estou perguntando. A depravação é total? Faz assim com a mão.
Diga o mundo inteiro. Aponta para si. Diga o homem inteiro. Então eu começo e você conclui. A depravação é? Só varões, a depravação é? A corrupção é? Varoas, a depravação é? A corrupção é? Então só um poder total para vencer, sim ou não? Mateus 28:18, é-me dado todo o poder no céu e na terra. O pecado corrompeu a humanidade, mas eu tenho poder para resgatar a humanidade. Vou perguntar de novo, versículo 19. O pecado invadiu todas as nações, sim ou não? Me ajuda, sim ou não? Mas Jesus olha para a igreja e diz assim: portanto, ide por todo, ide em todas as nações, porque onde o pecado reina, a igreja chega dizendo: tem um novo rei aqui agora, tem um novo rei aqui agora. Todas as nações. Mais depravação. Mas todo dia o pecado vem. Repete agora, correto, ficou feio. 1, 2, 3. Mas todo dia o pecado vem e faz o quê? E me chama. De novo. Todo dia vem as tentações. É verdade ou não é? Chama. Todo dia vem mais o quê? Todo dia as propostas vêm. É uma vez no mês? É uma vez no ano? O pecado vem quando? Mateus 28:20. Eu estarei convosco todo dia. Todo dia o pecado está dizendo vem, mas todo dia Jesus diz não vai. Todo dia ele pode até te derrubar, mas Jesus diz eu te levanto. Eu estou com você todo dia. Eu estou com você todo dia. Eu escolho, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser fraco, mas eu escolho Deus. Caído, mas eu escolho Deus. Minha vida agora eu vivo a vida de Deus. Aleluia. Mas eu escolho Deus. Aleluia. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo A igreja. Então sinta a presença dele aí. Se você caiu, ele te levanta. Se você parou, ele te dá asas para voar como águia. Se o pecado te entristeceu, ele te alegra. O pecado vem todo dia, mas para quem ora, a graça também vem todo dia. Levanta a mão comigo. Diga: eu sei que a depravação é total, mas eu também sei que o poder do meu Jesus é total. Eu também sei que o evangelho é para o mundo todo. Eu também sei que a presença dele está comigo todo dia. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não vivem, não é o seu estilo de vida,
segundo a carne, mas vivem na direção do Espírito. Aquele que em vós começou a boa obra, há de aperfeiçoá-la até aquele dia. Isso quer dizer que mesmo depois de ter se entregado para Jesus, tem um lado seu que te convida a viver no errado, mas tem um outro lado que te convida a viver em santidade. Para qual você vai se abrir mais? Onde está a primeira pessoa que acredita que apesar da sua carne, sua natureza caída te chamar para baixo, tem um Salvador acima que te leva para cima? Eu quero saber onde está a primeira pessoa que vai voltar para Jesus hoje. Alguém que o Espírito Santo está tocando agora, está ativando sua alma, sua fé agora. Ou você que nunca se entregou para Jesus, mas você está com vontade aí, ó, de vencer o mundo, de vencer o pecado e de vencer o diabo. Eu quero orar por você agora. A igreja vai orar por você agora. Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Saia do seu lugar. Saia do seu lugar e volta para papai. Saia do seu lugar e se entrega para papai. Ele te ama, Ele te chama, Ele quer te salvar, Ele quer mudar a sua vida. Está aqui o primeiro que o pai atraiu. Cadê a segunda pessoa para papai? A segunda pessoa para papai. A graça que atrai é a graça que sustenta. A graça que atrai é a graça que sustenta. A graça que atrai é a graça que sustenta. O pai que chama é o pai que dá poder. Está vindo aqui a segunda pessoa para Jesus. Onde está a terceira pessoa para Jesus? Vai cantar do microfone. Meu libertador. Jesus está salvando, está trazendo de volta. Jesus está restaurando.